Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 30. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria colocar um título nessa mensagem dessa noite. Selados. Amém? Simplesmente selados. Aleluia. E eu quero que teu coração esteja aberto. Que teu coração esteja aberto para que você possa entender a salvação. Entender quem realmente é Jesus. Amém? Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Leia após mim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Vamos ler mais forte? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém? Tome o seu assento. Aleluia. Aleluia. Sejam breves os levitas, voltem já, amém? O obreiro que estiver aí na porta, só lá na portaria eu quero alguém, o restante eu quero todo mundo aqui dentro, e 2 obreiros em pé. Pastor, agiliza aí para nós. Tem aqui, pastor. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos um instante. Pai, Todo-Poderoso, Soberano, fiel, justo, verdadeiro, Tua palavra é a verdade, Tua palavra é incontestável, ela é a verdade do Senhor, ela é um selo do Senhor em nossas vidas, a qual ninguém pode revogá-lo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu tão grande amor, pelo amor imensurável que o Senhor tem pela Tua igreja, pela humanidade, Senhor. Pai, que esse amor a cada dia, Senhor, nos fortaleça para vivermos uma vida digna de sermos chamados Teus filhos. Nos fortaleça de uma maneira digna de sermos chamados luz nessa terra. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser chamados de santos, porque esta é a Tua vontade, que a igreja se santifique, Senhor, para o grande dia que nos está preparado. Está próximo esse dia, é breve este ocorrido, este evento em todo o planeta está bem próximo, Senhor. O dia em que o Senhor Jesus descerá dos céus com alarido e voz de arcanjo, de trombeta, e o servo do Senhor, o anjo do Senhor, tocará a trombeta, e aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão aos céus. E aqueles que estiverem vivos para este momento, num abrir e piscar de olhos, serão transformados e levados também aos céus, para estarmos juntos com o Senhor para sempre, para sempre. Que esta palavra, Senhor, nos fortaleça, que a palavra desta noite, ela nos enriqueça, Senhor, de fé, de ânimo, de força, de disposição física e emocional para servirmos ao Senhor, em o nome de Jesus. Diga amém. Muito bem, que seja o Espírito de Deus falando com a gente. Selados. Primeiro a gente tem que entender o que é selados. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus, porque nós estamos selados por Ele, para o dia da redenção. Selados, se a gente pensar em um selo, a gente pode lembrar de uma carta de correio, não é verdade? Hoje em dia ainda se usa esse tipo de postagem,
Mas antigamente era só cartas. Hoje é e-mail, é WhatsApp, é SMS e tantas outras formas de comunicação. Mas há umas 2 décadas atrás era só carta. Então, o correio trabalhava muito. E sempre que você ia postar uma carta no correio, você tinha que pôr um selo nela. Quando eu faço isso, eu procuro fazer uma carta registrada, com o selo registrado, porque ela vai chegar no endereço, eu posso rastrear ela, saber onde ela está. Esse selo, é a prova de que o que está lá dentro fui eu que mandei. Tá certo? É um selo que o correio te dá, uma garantia do correio de que o que você postou vai chegar lá. Já na Bíblia Sagrada, o selo tem um poder maior. E para fazer você entender o que é um selo, nós vamos lá no Velho Testamento. E no Velho Testamento nós vamos abrir o livro de Esther. Esther está antes de Jó. Abra o livro de Esther no capítulo 3. Vai comigo lá. Esther, no capítulo 3. Eu vou ler 2 textos de Esther para você entender o selo. Verso 12 em diante de Esther, capítulo 3. Antes de Jó e Salmos. Aleluia. Isso eu espero. Folheia a tua Bíblia, porque é bom, faz bem à saúde espiritual folhear a Bíblia. Aleluia. Muito bem. Verso 12. Não tem NVI aí, né? Puxa vida, eu vou ler na NVI, mas acompanha aí na sua. Assim, no 13º dia do 1º mês, os secretários do rei foram convocados. Ramã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada com a lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Ramã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. O rei Assuero foi enganado pelo seu general, Ramã, que odiava os judeus. Então, Ramã maquinou um mal contra os judeus e ele convenceu o rei Assuero de selar esse decreto com seu anel. Por quê? Uma vez selado esse decreto com seu anel, a lei nunca poderia ser revogada. Entenderam? Então ele aproveitou e mandou ver. Mas aí Deus preparou Mardoqueu e Esther, que era a rainha, e esses dois foram instrumentos do Senhor para salvar Israel, para impedir que Israel fosse morto pelas mãos do malvado Ramã, ok? Só para você entender, o selo do rei nesse decreto é irrevogável, mas o nosso Deus, em sua infinita sabedoria, Pai da sabedoria, dá sabedoria aos homens que o temem, e deu sabedoria a Mardoqueu, que convocou Esther, chamou a atenção dela e disse para ela: olha, não é porque você está aí no bem bom do castelo, no palácio do rei, sendo esposa dele, que você vai escapar, porque você é judia. Então, se você não fizer nada pelo povo, você também corre o risco de morrer. E ela, temente ao Senhor, mais do que depressa, buscou e foi inspirada pelo Espírito Santo e usou a sua sabedoria para convencer o rei de que Ramã era malvado. E Ramã foi desmascarado, depois foi enforcado, Mardoqueu foi exaltado pelo rei, e Esther então chega ao rei
para lhe fazer o pedido no capítulo 8, lhe fazer um pedido que ele não permitisse que os israelitas fossem mortos pelos soldados do rei. E o rei Xerxes não podia fazer nada. Mas aí Deus está sempre no controle, amém? Deus sempre está no controle. Mesmo quando a situação é das piores, Deus continua no controle. Então o rei Xerxes, usado por Deus, ele entrega a Mardoqueu e a rainha Ester, né, o seu anel para selar um novo decreto. Ele não pode ser revogado, mas ele dá o anel. Olha, pensem em algo. Pensem em algo para que os judeus não sejam mortos. E selem com meu anel, porque eu estou dando o meu aval. Entenderam? E aí então eles pensam no que fazer, e eles dão aos israelitas, com o selo do rei, a posição de defender-se desse dia. Nesse dia eles defenderem-se de todos os soldados, de todos os povos que quisessem matá-lo pelo decreto, que eles se defendessem com suas armas e com aqueles que quisessem ajudá-los. E a Bíblia diz aqui que o povo todo lá, Israel caiu na graça deles, e eles se colocaram ao lado de Israel. Então não houve guerra. Aquele que quisesse se levantar contra Israel naquele dia, Israel, juntamente com aquele povo que colocou-se ao seu lado, resistiriam aos maus. Entendeu? Mas agora o selo, capítulo 8, verso 8 de Ester. Capítulo 8, verso 8. O rei Xerxes então fala com Ester e Mardoqueu: escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer. Ou seja, pensem em alguma coisa, o que for melhor, façam, porque eu assino. E selem-no com o anel selo do rei. Pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Entendeu? Nenhum documento, nenhum decreto assinalado com o anel selo do rei poderia ser revogado. De onde vem isso? De onde veio essa lei? Essa lei vem dos céus. Essa lei vem dos céus. Porque o nosso Deus, Jesus, Ele é o Rei dos reis. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Rei que está acima de todos os governantes da terra. E quando Ele morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, Ele também fez um decreto. E o seu anel é o Espírito Santo. E o Espírito Santo então veio e selou a igreja com o selo do rei. Selou a igreja com a marca da promessa de Deus. Selou a igreja com o sangue de Jesus Cristo. E a igreja, uma vez selada, o cristão uma vez selado pelo Espírito Santo, ninguém pode mudar o decreto. Ninguém pode mudar o decreto. Conseguiu entender o que Deus está falando no seu coração? O que Deus pede para você é que você não entristeça o Espírito Santo. É que você não tome um caminho contrário ao da vontade de Deus. O que o Espírito Santo está dizendo: não me entristeça, para que vocês não venham viver ao sofrimento, né? não venham passar pelas consequências maiores de não estarem com Deus, de não servirem a Deus. Foi assim que Jesus falou para a mulher adúltera: olha, mulher, eu também não te condeno, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Então não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque vocês estão selados para o dia da redenção. Estão selados. Selados. Decreto irrevogável. Irrevogável. Amém? Isso quer dizer o quê? Que nós somos salvos. Salvos não porque eu tenho uma vida diferente dos demais. Salvos não porque nós somos melhores do que alguém. Salvos não porque somos mais inteligentes. Salvos não porque somos mais bonitos, mais elegantes, ou isso ou aquilo. Não. Nada que venhamos fazer nos leva à salvação.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, disse que ele podia falar a língua dos homens e dos anjos. Se ele não tivesse amor, ele não seria nada. Então o salvo, ele pratica o amor, porque ele é salvo. Então nada do que ele venha fazer vai levá-lo à salvação. Nada do que você faça. É nosso dever pregar o evangelho, é nosso dever praticar as boas obras, mas nada do que façamos pode nos tornar salvos, mais salvos ou menos salvos. Nada pode. Porque o autor e o consumador da salvação é Jesus. Foi Ele quem morreu na cruz e derramou o sangue dele por todos aqueles que creram nele. Creram nele. Portanto, não tem como perder essa salvação. Agora, a questão é: como saber quem são os salvos? Entre nós, como sabemos se nós somos salvos? Como nós podemos ter certeza de que somos salvos? Porque eu acredito que tenha irmãos entre nós que às vezes se perguntam: meu Deus, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou salvo? E se eu não for, o que vai acontecer comigo? Quero fazer você entender uma coisa, que só de você pensar assim, se alguém pensou assim, se alguém pensa assim, se questiona de vez em quando, isso quer dizer que o Espírito Santo está falando no teu coração. Isso é o Espírito Santo trabalhando no seu coração, porque quando você se questiona: meu Deus, será que eu realmente sou salvo? Será que eu... É porque você está preocupado com a salvação. E se você está preocupado com a salvação, é porque você quer ser salvo. E se você quer ser salvo, imediatamente você vai fazer alguma coisa para não se desviar do caminho do Senhor. Porque uma das evidências na vida dos salvos são as obras. Todo salvo, ele sente a necessidade de fazer alguma coisa, não para ser mais salvo, mas porque é salvo. Todo salvo sente o desejo de fazer alguma coisa para que outros sejam salvos. Então ele se cobra, ele se policia, e todo salvo aceita ser disciplinado por Deus. Amém? Te dei algumas evidências para sabermos se nós somos salvos. Marcos, capítulo 3, verso 34 e 35. Você entendeu o que é o selo? Você foi selado, amém? O selo é irrevogável, não pode ser quebrado. É a aliança de Jesus com você. É a aliança dele com você. Marcos, capítulo 3, no verso 34 e 35. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, Jesus disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Versículo chave: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus é porque é salvo. Jesus está dizendo: quem faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Quem faz a vontade do meu Pai é salvo. É salvo. Só os salvos conseguem fazer a vontade de Deus. Os não salvos não se preocupam com isso. Existem muitas pessoas que estão na igreja, no geral, que não são salvos, porque o que eles buscam não é a vida eterna. O que eles buscam é uma vida terrena melhor. O que eles buscam é melhorar de situação nessa terra, mas nunca a salvação, nunca a vida eterna. Já o salvo não. O salvo pensa na vida eterna. O salvo já pensa assim: eu não sei o que vai acontecer amanhã, portanto deixa eu me cuidar hoje. Vou buscar o Senhor, vou amá-lo, vou fazer a vontade do meu Deus, vou praticar o amor fraternal, vou ajudar, vou cooperar, vou ser luz, sal, conservar a palavra de Deus nessa terra. Esse é o salvo. Esse é o salvo. Todo aquele que faz a vontade de Deus. Amém? Aleluia. João 4, verso 34. Jesus também diz algo na questão de fazer a vontade do Pai. João 4,
Aleluia. 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Eu vou lembrar o porquê que Jesus falou isso aqui. No verso 28, ou melhor, no verso 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Eles estavam preocupados, querendo que Jesus se alimentasse, mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E aí Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você essa noite? Que nós também temos que ter o objetivo de comer da comida que o Senhor nos dá. Ou seja, completar a obra que Ele deu para nós. A obra da redenção foi concluída na cruz, mas a igreja recebeu uma outra obra: ir pregar o evangelho a toda criatura, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensiná-los a guardar tudo aquilo que Jesus ensinou, para que nesse dia seja uma grande festa nos céus, com todos os salvos, nós e aqueles aos quais nós alcançamos para o reino de Deus. Entendeu? Então o objetivo de um crente deve ser, em primordial, viver em santidade. Porque o crente vivendo em santidade, ele vai ser um imã, ele vai atrair outras vidas. O crente vivendo uma vida santa sobre a terra, ele vai chamar a atenção. Então ele está concluindo, ele está trabalhando para concluir a obra de Deus na sua vida. Cristo viver em você, Cristo viver em mim. Não foi assim que o apóstolo Paulo falou? Eu não vivo mais, quem vive em mim agora é Cristo. É Cristo. Então essa é a vontade de Deus para mim e para você. Você tem que continuar trabalhando, você tem que continuar estudando, você tem que continuar pensando sim no casamento, se você é solteiro, em instituir uma família, porque isso é agradável ao Senhor. Isso é agradável ao Senhor. Você tem que se preocupar, né, com o seu dia a dia. Mas antes, acima de tudo isso, fazer a vontade de Deus. E tudo que mais você for fazer, todas as demais coisas que você for fazer, trabalho, estudo, curso, né, família, tudo que mais você for fazer, fazer tudo para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos salvos, igreja. O diabo não pode roubar isso de você, igreja. O diabo não pode roubar a salvação de você. Ele não pode, ele não tem poder para destruir você. Porque você é salvo. Você foi escolhido por Deus. Você entregou sua vida para Deus porque você foi escolhido por Ele. E Deus toma conta de você agora. Portanto, agora, façamos a vontade de Deus. Façamos a vontade do Pai. E fazer a vontade de Deus é você entender que muitas vezes nós não vamos alcançar aquilo que nós queremos aqui. Fazer a vontade de Deus é você entender que muitas vezes, talvez, problemas que você está enfrentando não sejam resolvidos tão facilmente, ou talvez tenham problemas que nunca serão resolvidos. É você estar ciente disso, porque você está aqui, é para fazer a vontade de Deus, e não a sua vontade. Amém? Por isso que o Senhor Jesus diz: olha, aprendam a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta na vida de vocês, Ele dá para vocês. Então tenham em mente no coração que nós estamos aqui com um propósito de Deus. Não estamos vivendo aqui à toa. Não estamos vivendo aqui por um acaso. Não é por acaso que Deus olhou para você: eu vou salvar esse. Não é por acaso que Jesus olhou: vou escolher aquele lá. Vou escolher. Não é por acaso. Ele escolheu você e a mim porque Ele sabia que nós iríamos ouvir a sua voz e aceitarmos. Porque Ele sabia que nós não resistiríamos ser chamados por Ele para a salvação. Portanto, agora, vivam a vida de vocês como se fosse o último dia de suas vidas. Vivam hoje como se Jesus fosse voltar agora. Santifiquem-se para Deus, porque somos selados.
somos selados, ninguém pode roubar de nós mais a salvação. Depois medita no capítulo 8 de Romanos, você vai ver, ninguém, nada pode nos separar do amor de Jesus, nada. Somos selados, amém? Aleluia. Os salvos, eles vão lutar até o fim, para agradar a Deus, Então analise a sua vida, o que eu tenho feito, a quem tem alegrado, a mim, a Deus, aos outros ou ao diabo? O que eu tenho feito, a maneira que eu tenho vivido, a quem tem alegrado? Se eu tenho alegrado a outros e não ao coração de Deus, então eu estou indo em oposto à salvação. Se eu tenho alegrado o mundo, ao diabo, então eu estou longe de Jesus. Mas se o que eu tenho feito tem alegrado o coração do Senhor, eu estou no caminho da verdade. Deus está dando tempo para a gente se consertar. Por isso Jesus não voltou ainda, sabia? Romanos 12, verso 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Aleluia, Jesus. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Que nós, nas palavras de Jesus, renunciemos o nosso eu. Renunciemos, neguemos-nos a nós mesmos. Tomemos a nossa cruz e sigamos a Jesus. Isto é o culto racional de vocês, disse Paulo. Sacrificar-se para Deus, né? Não é fazer que nem as pessoas que sobem aqueles degraus lá na Aparecida do Norte, de joelhos. Não é esse o sacrifício que Deus quer de você, né? Não, eu agora, né, vou viver uma vida isolada do mundo, vou só oração, palavra, pão e água. Não é esse sacrifício que Deus quer de você. O sacrifício que Deus quer de mim e de você é o sacrifício vivido no mundo. Olha o sacrifício que Deus quer de você, que Jesus quer de mim e de você. Que você não ande mais segundo o conselho dos ímpios. Que você não se detenha mais no caminho dos pecadores. E que você não se assente na roda dos escarnecedores. Mas que você tenha prazer na palavra de Deus, em meditar nela de dia e de noite. Que você tenha prazer de se alimentar desta palavra. Que você tenha prazer em vir ao culto, ouvir a voz de Deus, cultuá-lo, louvá-lo, exaltá-lo. Que você tenha prazer em ajudar o teu próximo. Que você tenha prazer em amar as pessoas que te odeiam. Que você tenha prazer em enfrentar os desafios de ser odiado e amar quem te odeia. Que você aceite os desafios de você não mais fazer a sua própria vontade, o seu próprio querer, aquele toma lá e dá cá. Não é toma aqui e toma o outro lado, toma aqui e leva o outro lado para tomar também. Isso é o sacrifício. Vivemos uma vida em oposto ao mundo. Não praticarmos mais o que o mundo pratica, não resolvermos mais as coisas como o mundo resolve. Não tomarmos as mesmas atitudes que o mundo toma diariamente em situações cotidianas da vida. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos fazer tudo diferente. Porque somos salvos. Porque somos salvos. Olha o privilégio. Você tem em mãos, ou melhor, você tem dentro de você um grande tesouro. Você tem o Espírito Santo habitando em você. E o desejo do Espírito Santo é que você não entristeça, é que você viva uma vida digna de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. Ele sabe que você ainda vai pecar, ele sabe que eu ainda vou pecar,
Ele não está dizendo, olha, vocês não podem mais pecar, porque se vocês pecarem eu vou sair de vocês e deixar vocês. Ele não está dizendo isso. Ele sabe que nós ainda vamos vacilar, que nós ainda vamos ser enganados de uma maneira ou outra, mas à medida em que você, mais e mais, se alimentar da verdade, se alimentar da palavra de Deus, entender que você é salvo, selado pelo Espírito Santo, menos, cada dia, menos você vai pecar. Menos. E isso vai agradar o coração de Deus dia após dia. Estaremos edificando o reino de Deus. Estaremos edificando a igreja, construindo uma igreja forte, saudável e salva por Jesus. Amém? Aleluia. O verso 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem a este mundo, ou seja, Salmos 1 que eu acabei de recitar. Não se amoldem, não viva como os ímpios, viva em sentido contrário ao deles. Você quer ser mandado embora da empresa onde você trabalha, aí você começa então a faltar. Você começa então a chegar atrasado, sair adiantado. Esse é o cristão? Isso é ser luz, e isso é entristecer o Espírito Santo. Só para você entender, é entristecer o Espírito Santo. Você quer ser mandado embora? É isso? Será? Já pôs diante de Deus, é isso que Deus quer para você? Você quer ser dispensado do seu trabalho, receber seus direitos? Coloca diante de Deus. Colocou diante de Deus, houve confirmação de Deus, chega lá no chefe, no patrão, olha, eu quero lhe pedir uma coisa, eu gostaria de ser dispensado da empresa, você pode me ajudar? E Deus, que opera tudo em todos, vai mover o coração da pessoa que tem esse poder, e vai fazer aquilo que é o que você deseja. Então você não precisa agir de má fé, para alcançar um objetivo terreno, você só precisa fazer a vontade de Deus, ser luz, aonde quer que você viva, aonde quer que você esteja, tomar as atitudes da maneira que Jesus, que a Bíblia Sagrada te ensina a tomar, entendeu? Amém, igreja? E os salvos, como eu já falei, eles aceitam ser disciplinados, eles aceitam ser disciplinados. Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, aleluia, versículos 4 a 8. Vou pegar do verso 1 ao 8. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, com insistência, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É como se Paulo estivesse dizendo agora aqui: sede imitadores de Jesus, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, ou seja, olhar para Ele, para viver como Ele, olhar para Jesus, para atuar como Ele, pensar como Ele, agir como Ele, perdoar como Ele, amar como Ele, fitos, olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não é? Porque vira e mexe tem um crente: poxa, estou na igreja, estou servindo a Deus, e estou aqui passando necessidade, né? As coisas não dão certo. O ímpio ali, meu vizinho, não vai na igreja, é macumbeiro, está comendo do bom e do melhor, está vivendo bem, carrão na garagem, né? Poxa Deus, o que está acontecendo? Ei, a Bíblia está dizendo:
Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. A prosperidade do ímpio é para a própria destruição deles. Você, igreja, tendo o que comer e o que vestir, estejam contentes com isso. Diz a palavra de Deus em 1 Timóteo no capítulo 6. Estejam contentes com isso. Porque Deus, Ele é o provedor, Ele é quem te sustenta. Ele não vai deixar faltar nada para você. O que você tem é o que você precisa. Então aprenda só a administrar melhor o que Deus põe em suas mãos. Só aprenda a administrar melhor. E você vai ver que o que você tem é o que Deus te dá com abundância. Talvez você não tenha percebido, mas existe uma abundância na sua vida sendo derramada pelo Espírito Santo. Talvez pela falta de boa administração, você não tenha percebido isso. Então corrija-se, conserte-se, e você vai ver o quanto Deus tem prosperado você sobre a terra. Amém? Na luta contra o pecado, no verso 4, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então os salvos têm que colocar uma coisa no coração: hora ou outra, vez ou outra, nós vamos ser disciplinados por Deus. Nós vamos ser açoitados mesmo, vamos ser castigados. Mas por quê? Porque o Senhor nos ama. Jesus diz assim: olha, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Você foi entregue pelo Pai a Cristo. Por isso você está selado com o Espírito Santo da promessa. Entendeu? Então se você se desviar do caminho, se você se afastar por algum motivo de Deus, se você der as costas para o Senhor, fique certo de uma coisa: você vai sofrer. Você vai sofrer. Você vai voltar a comer o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque Deus disse que você não seria lançado fora, e você está querendo dar umas passeadas lá fora. Vai sofrer. Sabe por quê? Porque Deus ama tanto você que zela de você. Deus tem um zelo tremendo pela igreja. O Senhor tem um zelo terrível pela igreja dele. E esse zelo, falei isso de manhã na escola bíblica, esse zelo pode machucar você. O zelo que Deus tem pela sua alma pode levar você a tomar muitos açoites de Deus. O zelo que Deus tem pela tua vida, por causa do amor que Ele lhe dá, pode levar você a castigos terríveis. Para quê? Para o teu mal? Jamais. Para o teu bem. Para trazê-lo de volta. Para trazê-lo de volta. Filho pródigo tinha tudo. O filho pródigo, ele representa a igreja de Jesus. Ele representa aquele que se perdeu de Deus. Porque eu quero a minha herança, e foi embora. Gastou o seu dinheiro no mundo, ou seja, viveu uma vida desregrada no mundo e fez tudo aquilo que queria. Mas ele é de Deus. Ele é do Senhor. Ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Então ele vai andar pelo mundo, vai gastar tudo que tem e vai começar a sofrer, vai ficar maltrapilho, vai virar um mendigo, vai querer comer a bolota dos porcos, para entender que o Pai o ama muito. O que é que Ele está fazendo no mundo? Na casa do meu Pai eu tenho de tudo. Ele é o meu sustentador, Ele é o meu guarda, Ele cuida de mim. O que é que eu estou fazendo no mundo? Aí precisou sofrer muito, chegar ao fundo do poço, para entender que Deus te ama. Pois é, muitos têm que chegar ao fundo do poço, para entender que Deus ama. Mas uma coisa eu vou dizer:
Deus vai acordar este. Vai sofrer. Se alguém quiser, é candidato aqui, fique à vontade, vá para o mundo. Você é salvo? Está pensando em fazer ir para umas baladinhas? Está pensando? Vai. Está pensando em dar uma fumadinha? Vai. Está pensando em beber? Bebe. Vai. Você pode ir, você é salvo. Aí você fala, oh, glória, eu sou salvo, né? Vai e depois aguenta as consequências, porque o sofrimento vai vir. O sofrimento muitas vezes vem como doença. E olha, muitas vezes o sofrimento para alguém voltar para Jesus é a morte. É ir para um leito de UTI no hospital e ficar ali os últimos momentos da sua vida para se reconciliar com Jesus. E quando se reconciliar com Jesus, Jesus recolhe. Entendeu? Quer passear? Vai. Quer fazer o que é errado? Faz. Mas aguente as consequências, porque a Bíblia diz, ai de você, porque você foi comprado com o sangue de Jesus. Você foi comprado com o sangue de Jesus, Ele morreu por você. Não pense que você vai assim fazer o que você quer e não vai sofrer consequência nenhuma. Deus não vai abrir mão da tua vida, Ele vai trazer de volta, mas você vai sofrer. E cuide-se, hein? Não deixe isso acontecer com você não, porque muitos já partiram desta vida. No momento em que se reconciliaram na dor e no sofrimento, partiram dessa vida para estar com o Senhor. Não queira você passar por isso. Antes, deixe de entristecer o Santo Espírito e alegre-o, vivendo para Ele, se santificando, fugindo da aparência do mal, para que Deus se alegre de você. E quando Deus se alegra da gente, nós somos fortalecidos por Ele, para prosseguir, para continuar lutando, porque Deus está feliz com a gente. Deus está feliz com a gente. A cada uma medida, não recebem todos a mesma medida. A cada um tipo de provação, não recebem todos a mesma aprovação. Mas saiba disso, que Deus não vai permitir provações maiores do que você possa suportar. Está registrado na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Você não vai sofrer provações maiores as quais você não possa suportar. E quando pensar que não vai suportar, Deus sempre abrirá uma porta de escape. Lembre-se, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa de Deus. Viva como salvo, porque você é salvo. Versículo 7. Suportem as dificuldades. Vou ler de novo. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Na outra tradução, bastardos. Entendeu? Todo filho Deus açoita, o pai açoita. Açoita, por quê? Porque Ele não quer ver você perdido no mundo. Por isso vai apanhar, vai sofrer as varinhas de Deus, porque é filho. Você que é bom pai, você que é boa mãe, como é que você corrige o seu filho? Não dá castigo? Não pega a varinha de vez em quando e dá no bumbumzinho? Não fala sério? Não tira algumas regalias do filho? Não é assim? Por que você faz isso? Porque você quer ver ele chorar? De jeito nenhum. Porque você quer que ele cresça sendo um bom filho, sendo um bom homem no futuro, uma boa mulher no futuro, pessoas direitas. É assim que Deus olha para nós. Por isso somos corrigidos, por isso somos açoitados por Deus, porque Deus quer o melhor para nós. Por isso a palavra diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando somos açoitados, é para o nosso bem. Amém? Não entenda que o seu sofrimento, que a sua luta, que a sua batalha é porque Deus não está com você. Não entenda que as lutas que você tem enfrentado, que as frustrações que você tem passado nessa terra, que os fracassos que você tem enfrentado, seja porque Deus não gosta de você, porque Deus não se importa com você. Pelo contrário, Deus ama você. E de todas essas coisas,
Se você estiver disposto, Ele vai ensinar você a viver uma vida que dignifique o reino dEle e o seu nome. Amém, igreja? Aleluia. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Insista, persista, não saia do caminho. Não saia do caminho. Amém? Porque Deus selou você com o Espírito Santo. Você é salvo. Ponha isso no teu coração. Eu sou salvo. Salvo. Sinta a necessidade de fazer o bem. Sinta a necessidade de ajudar o próximo. Sinta a necessidade de cooperar na igreja. Sinta a necessidade de ser bom filho, de ser bom pai, de ser boa mãe e ensinar o caminho a eles, o caminho da palavra. Amém? Amém, igreja? Essa é a mensagem que Deus tinha para o seu coração essa noite. Essa era a mensagem que Ele tinha para o meu coração. Vai valer a pena você seguir o caminho de Jesus, agindo como um bom filho. Vai valer a pena. E se você está aceitando a disciplina hoje, você é filho. Você é filho. Amém? Oh, Jesus, obrigado.